anatomia, intestino delgado. Intestino delgado, porções. Intestino delgado, porções. Quais são as porções? Tem a porção fixa, que é o duodeno, e a porção móvel, que é jejum e ilha. Duodeno, aqui marcadinho de azul. O jejum e o ilho. Vamos entrar em detalhe agora no duodeno. Essa é a parte inicial do intestino delgado, interposto entre o estômago e o jejum. Então, o duodeno está entre o estômago e o jejum. E se estende desde o píloro até a flexura duodeno-jejunal, que é o ângulo de Treitz. Então, está aqui a flexura. Deixa eu botar em outra cor. Está aqui a flexura duodeno-jejunal. Também pode ser chamado de ângulo de Treitz. E aqui está o píloro. Aqui está a primeira porção do duodeno. O duodeno se caracteriza pelo quê? Sua adjacência quase completa ao peritônio parietal posterior. Então, PPP significa peritônio parietal posterior. Suas conexões com a cabeça do pâncreas, ao redor do qual se dispõe como um anel incompleto. Então, está aqui o pâncreas. E o duodeno rodeia a cabeça em forma de letra C. Por isso essa adjacência. A desembocadura dos condutos colédoco e pancreático na ampola hepatopancreática. E sua situação com os dois pisos, supracólico e infracólico do abdômen. Então, tá aqui o nosso duodeno. E aí, temos aqui o intestino grosso, na parte transversa. Ou seja, então ele vai fazer parte da supracólico acima, supra, e na parte de baixo, infracólico. Está aqui, onde estaria o mesocolo transverso, e aqui estaria o nosso duodeno, e aí fazendo parte supracólico e infracólico. E aqui algumas relações, rim direito, duodeno, pâncreas, ínhon esquerdo. Aqui novamente, nosso duodeno, e vamos conhecer mais alguns detalhes à frente. Aqui novamente, duodeno, pâncreas, sua íntima relação com o pâncreas. Então vamos ver a sua configuração externa. Tem a forma de um anel incompleto, letra C, como eu já falei. Vai estar dessa forma aqui assim. E aqui vai estar o pâncreas. E aí, ó, dispõe ao redor da cabeça do pâncreas. Então, como eu falei, estaria aqui o pâncreas. E aí vai ter 4 porções. Quais são elas? Porção superior, porção descendente, porção horizontal e porção ascendente. Vamos conhecer cada uma delas, não se preocupe. Primeira porção superior seria essa aqui. Vai ter logo em seguida, depois da primeira porção, a segunda porção. E entre a primeira porção e a segunda porção, a gente vai ter uma flexura superior. Vou marcar aqui de azul. Essa aqui seria a flexura superior. Logo depois, entre a segunda porção e a terceira porção, vamos ter a flexura inferior, que seria aqui. E aqui estaria a nossa terceira porção e aqui nossa segunda porção. E logo em seguida, vamos ter a nossa quarta porção, que é a porção chamada de ascendente. Então, primeira porção, flexura superior. Segunda porção, flexura inferior. Terceira porção, quarta porção e logo depois vem o jejum. E aí, ó, detalhes. Primeiro, a porção superior, ou primeira porção, se encontra a nível da primeira vértebra lombar. Então, vai estar aqui na altura da vértebra lombar número 1. Se dirige obliquamente para cima, ou seja, para cima, atrás e à direita. Então, vem para trás, para a direita. Aqui estaria a nossa coluna vertebral. Então, estaria para cima, obliquamente para cima, para trás e para a direita. Se estende desde o píloro até o coelho da vesícula biliar. Então, estaria aqui a vesícula biliar. Então, estaria aqui o coelho da vesícula biliar. Por isso, essa direção. E sua origem apresenta uma proeminência, que é a ampola duodeno ou bulbo duodenal, que é justamente a conexão entre o duodeno. Aqui vai ter uma ampola, que aqui logo depois viria o estômago. Então, é justamente essa ampola duodenal, esse alargamento que está se falando. Então,
A porção descendente, ou segunda porção, forma com a primeira porção a flexura superior do duodeno, como já foi dito, que pode ser também chamada de rodilha do duodeno. É vertical, localizado à direita da coluna lombar e à frente da apófise transversa das vértebras lombar 1 e 4. Então, tá aqui a segunda porção, tá aqui a rodilha que ele fala, ou a flexura superior. Aqui estaria as vértebras lombares. E aí, essas vértebras lombares é justamente o que ele fala, que vai estar da altura de L1 a L4. Obviamente que isso aqui não está dentro da escala, né? Mas chegaria até aqui a quarta. Digamos que aqui é a terceira, aqui é a segunda e aqui é a primeira. Estaria dentro dessa longitude. Recebe aos condutos colético e pancreático. Então é na segunda porção que o duodeno vai receber justamente os condutos colético e pancreático. Tá aqui, ó, conduto colético e o pancreático. Conduto colético, conduto pancreático principal, aqui embaixo, e aqui o acessório. Novamente, conduto pancreático acessório de Santorini, seria esse aqui. Esse aqui seria o conduto pancreático principal de Wissung, e aqui atrás escondidinho, vou marcar de vermelho, estaria o conduto colético. Os orifícios de desembocadura destes condutos se denominam carúncula ou papila duodenais. Então tá aqui, ó, carúncula menor ou papila menor, papila duodenal menor, e aqui estaria carúncula maior ou papila duodenal maior. Carúncula menor, papila duodenal menor. Carúncula maior, papila duodenal maior. Pode chamar de uma forma ou de outra, que dá no mesmo, são sinônimos. E vai desembocar onde? Quem é que vai se desembocar aí, né? Esse aqui vai ser o conduto de Santorini, e aqui vai ser justamente a desembocadura para o conduto de Wissung e do colético. Wissung e do colético. Então, o colético e o Wissung se unem e formam a ampola hepatopancreática, ou simplesmente chamada de ampola de Vater, que seria a união desses dois aqui. Aqui, colético, e aqui estaria o conduto principal de Wissung. Os dois se juntam, formando essa dilatação chamada de ampola de Vater. E aqui, que eu vou marcar de vermelho, essas musculaturas do duodeno que se prende aqui, seria o esfíncter de Oddi, capa muscular que rodeia o colético e o Wissung, e a ampola de Vater. Pâncreas duodenal. Aqui, falando só dos condutos, nada mais do que a gente já tinha falado. Porção horizontal, ou terceira porção, formar com a segunda porção da flexura inferior do duodeno. Então, estaria aqui a segunda flexura do duodeno ou rodilha inferior do duodeno. Passa pela frente da coluna vertebral à altura de qual vértebra? Da terceira ou da quarta, pode ser uma ou outra. E por detrás de onde? Dos vasos mesentéricos superiores. Então está aqui os vasos mesentéricos superiores e logo atrás está a nossa terceira porção do duodeno. Está contida em pinça vascular aórtico-mesentérica, ou simplesmente chamada de compás de Wick. Então, aqui a gente vai ter a aorta, aqui a gente vai ter as mesentéricas, e aqui vai passar a cabeça do pâncreas, vena renal esquerda, enfim. E isso vai formar uma pinça, justamente chamada pinça aórtico-mesentérica ou compás de Wick. Vamos ver o detalhe mais à frente. Pinça vascular aórtico-mesentérica ou compás de Wick, formada pela aorta abdominal e a artéria mesentérica superior. Tá aqui, deixa eu mudar a cor. Tá aqui a nossa aorta, tá aqui a nossa mesentérica, e aqui, ó, a gente vê a vena renal esquerda. Aqui o processo funciforme do pâncreas, e aqui a terceira porção do duodeno. Isso é uma vista de perfil, um corte sagital. Porção ascendente ou quarta porção. O que é que a gente vai ter aqui? O ângulo do duodeno jejunal, que seria justamente o finalzinho do duodeno e o começo do jejum, e aí formando esse ângulo, se dirige para baixo, à esquerda e atrás, até a parte esquerda da vértebra lombar número 2. Então está aqui na altura da vértebra lombar número 2. Formado com jejum, o ângulo do duodeno jejunal, que também pode ser chamado de ângulo de Treitz. A flexura ou ângulo do duodeno jejunal, o ângulo de Treitz, está sustentada pelo músculo suspensor do duodeno. Então está aqui o músculo de Treitz,
suspendendo esse ângulo duodeno jejunal. Músculo de Treídes, que se fixa onde? No pilar esquerdo do diafragma. Então, o diafragma, ele vai ter dois pilares, um direito e um esquerdo. E aí, esse pilar esquerdo, que é mais curto que o direito, ele vai sair uma projeção muscular que vai se prender nessa flexura duodeno jejunal, chamado de músculo de Treídes. E aqui vai estar todo o diafragma formando arcos. Então, músculo de Treídes, e aí vai ter o ângulo de Treídes. O ângulo de Treídes fica entre o duodeno e o jejum. Então, o pilar esquerdo do diafragma está aqui. Aqui está o músculo de Treídes, suspensor do duodeno. É ele que vai ajudar a fazer essa flexura, manter essa posição de flexão. Configuração interna. A superfície interna do duodeno, por cima das terminações dos condutos, é bastante lisa, com poucos plegs, mas abaixo estende plegs transversais, irregulares, circulares, chamadas de válvulas coniventes de Kerkel. Então, essa aqui são as válvulas coniventes de Kerkel. Válvulas coniventes de Kerkel. O duodeno consta de 3 capas. Quais são as 3 capas? Mucosa, submucosa e muscular. Uma vista histológica. Então, tá aqui novamente os plegs coniventes de Kerkel. São os plegs, também pode ser chamado de plegs transversais, ou, em português, pregas transversais. Válvulas coniventes de Kerkel, plegs transversais. Peritônio agora. Primeira porção. A artéria gastroduodenal, que a cruza por detrás, o divide em 2 porções. Medial à artéria, porção proximal, bulbo duodenal, peritonizado por suas 2 caras, anterior e posterior, e, portanto, é móvel. Sua cara posterior forma parte da porção retrogástrica da transcavidade dos epiplônios. A lateral à artéria, a porção distal, peritonizada pela frente. Por detrás se une ao peritônio parietal posterior pela face de convalescência retroduodeno pancreática de Treídes. Não se preocupe que a gente vai ver imagens de tudo isso. Segunda porção, sua cara anterior é cruzada pelo mesocolo transverso, MCT, mesocolo transverso, pelo que nosso querido e duodeno se encontra nos pisos supracólico e infracólico, que a gente já falou anteriormente, do abdômen. A porção infracólica está coberta à frente pela face pré-duodeno pancreática de Fredete e por detrás se une ao peritônio parietal pela face de Treídes. Terceira porção é infracólica, atrás se fixa ao peritônio parietal posterior e é cruzada à frente pela raiz do mesentério. E a quarta porção é infracólico, atrás se fixa ao peritônio parietal posterior. Então está falando das 4 porções e onde é que se encontra em relação ao peritônio. Flexura duodeno jejunal. Quase sempre está adjacente ao peritônio parietal posterior. A nível dessa flexura se fixa a raiz do mesentério. Então vai ter a raiz aí do mesentério, que é justamente onde vai fazer com que fixe todo o intestino delgado. Então tá aqui, ó. Vamos lá agora. Mesocolo transverso. Tá aqui, ó, cortadinho. Aqui. Seria mesocolo transverso. Diferente do colo transverso, tá? Não confunde o mesocolo transverso com o colo transverso. O mesocolo é como se fosse um ligamento que vai ligar justamente o colo transverso nessa parede posterior do abdômen. Cruza a frente da segunda porção. Então, cruza aqui, ó, a frente da segunda porção de quem? Do duodeno. Face de Fredete, a frente da segunda porção também. Então, estaria aqui a face de Fredete. E a raiz do mesentério cruza a frente da terceira porção. Então, estaria aqui a face de... cadê? A raiz do mesentério cruza de frente da terceira porção. Tá aqui, cruzando a frente da terceira porção do duodeno. Um detalhe aqui, ó. Portanto, o duodeno só está coberto por peritônio em sua cara anterior, exceto o bulbo duodenal, que é ali a junção entre o duodeno e o estômago, que está peritonizado pela frente e por trás, dos 2 lados. Relações. Vamos ver em quais relações o pâncreas ou o duodeno está se relacionando. O duodeno rodeia a cabeça do pâncreas. Então, tá aqui o pâncreas e aqui está sendo rodeado por o duodeno. Relações anteriores com a parte da frente.
À frente do duodeno, o que é que encontramos? O fígado, a cara visceral, a vesícula biliar, que é o coelho da vesícula biliar, o colo transverso, o mesocolo transverso, como a gente já tinha falado, que é o que vai unir como se fosse um ligamento, alças delgadas, vasos mesentéricos superiores e raiz do mesentério. Então tá aqui o fígado, a cara visceral, à frente da primeira porção, a vesícula biliar, tá aqui, à frente da primeira porção, e aqui está a primeira porção. Vasos mesentéricos superiores, à frente da terceira porção, então aqui é a terceira porção, aqui está os vasos passando à frente da terceira porção. Mesocolo transverso, como eu já falei, ó, que seria aqui, onde estaria ligado, preso ao colo transverso do intestino grosso, cruza à frente da segunda porção, então, estaria cruzando aqui, ó, frente de toda a segunda porção, ou melhor, uma parte dela, né? A raiz do mesentério, que se inserta no ângulo de triídes e cruza à frente da terceira porção. Então, sim, inserta aqui na terceira, está aqui à frente da terceira porção. O colo transverso, à frente da segunda e terceira porção, é inframesocólico. Estaria aqui, ó, colo transverso. Por trás estaria o duodeno, segunda e terceira porção. Relações posteriores, por trás agora. De trás do duodeno, o que é que encontramos? Transcavidade dos epipones, raiz hepática, face de triídes, artéria gastroduodenal, rinhão direito, a raiz renal direita, vena cava inferior, a aorta abdominal, artéria mesentérica inferior, raiz renal esquerda e vasos gonadales. Então, aqui estaria o vaso gonadal. Aqui estaria os rins, como foi dito. Aqui estaria, o que mais que ele falou? A vena cava inferior, tudo isso aqui. Vena cava inferior, a aorta abdominal, que também estaria aqui, ó. Artéria mesentérica inferior, que está aqui. Raiz renal esquerda, estaria aqui. Vasos gonadales, como eu já apontei aqui. Artéria gastroduodenal, que estaria saindo aqui, ó, do tronco celíaco. Faça de Fredete, que não dá para ver aqui. Enfim. Raiz hepática. Aqui está a raiz hepática. E está onde? De trás da primeira porção. E aqui está a primeira porção. Vena porta, artéria hepática própria e via biliar principal. Tudo isso se encontra aqui atrás. Então tá aqui, ó. Duodeno. E aí a artéria gastroduodenal de trás da primeira porção. Então tá aqui, ó, tronco celíaco. Aqui está a hepática comum. Aqui estaria a gastroduodenal, que é justamente a artéria que ele está falando. Então tá por trás. E aqui seria a hepática própria. Essa aqui é a esplênica e aqui a gástrica esquerda. Novamente aqui, colo transverso. Aqui, rinhão direito e raiz renal direita. De trás da segunda porção, a vena cava inferior, aqui de azul. De trás da terceira porção. A terceira porção estaria aqui. A aorta abdominal de trás da terceira porção também, que está aqui. E raiz renal esquerda de trás da quarta porção e do ângulo duodeno jejunal. Estaria aqui. Artérias agora. Forma dois arcos que irrigam ao duodeno e a cabeça do pâncreas. O arco anterior, anastomose entre a artéria pancreático-duodenal superior anterior, rama terminal de quem? Da artéria gastroduodenal. E a artéria pancreático-duodenal inferior anterior, que é rama de quem? Da artéria mesentérica superior. Não se preocupe que a gente vai ver todos esses vasos, não vai ficar só na historinha. O arco posterior, anastomose entre as artéria pancreático-duodenal superior posterior, rama colateral da artéria gastroduodenal e a artéria pancreático-duodenal inferior posterior, rama da artéria mesentérica superior. Então, olha só. O arco anterior vai estar juntando quem? A pancreático-duodenal superior anterior com a pancreático-duodenal inferior anterior. Então, vai ser anterior com anterior. A de cima se juntando com a de baixo. E o arco posterior vai ser o quê? Pancreático-duodenal superior posterior mais a pancreático-duodenal inferior posterior. Seria posterior com posterior, a superior com a inferior. Então, como é que ficaria isso? Aqui vem o pancreático-duodenal superior posterior, ó, se junta com a pancreático-duodenal inferior posterior. Todas as duas de trás, isso é uma vista de perfil. Se juntam. Já a pancreático-duodenal superior
anterior e a pancreato duodenal inferior anterior se juntam. Então as duas são anteriores, uma vem de cima, por isso que é superior, e a outra vem de baixo, por isso que é inferior, e se juntam. Lembrando que as superiores vêm da artéria gastroduodenal, enquanto as inferiores vêm da artéria mesentérica superior. Tá aqui, a artéria gastroduodenal vai dar essas zonas aqui, ó, pancreático duodenal superior, anterior e superior posterior, e aqui estaria a artéria mesentérica superior, que vai dar essas artérias aqui, pancreático duodenal inferior posterior, que seria essa aqui, e a pancreático duodenal inferior anterior, essa aqui, e ambas vão se juntar, formando esses arcos. Aqui está a artéria mesentérica superior. E aí a primeira porção do duodeno e a flexura do duodeno jejunal tem artérias próprias, ou seja, a primeira porção recebe diretamente ramos da artéria hepática própria, da gástrica direita e da gastroduodenal. Existe uma artéria de flexura do duodeno jejunal cuja origem é variada, ou seja, não tem uma certa, já que pode originar-se do tronco das pancreáticas duodenais inferiores, da artéria pancreática inferior ou da primeira artéria jejunal. Já as venas são satélites das artérias e são tributárias dos arcos pancreáticos duodenais. O arco anterior e inferior o arco anterior e inferior. As venas desembocam no tronco gastrocólico de Henle, que, a sua vez, desemboca onde? Na mesentérica superior. Já o arco posterior superior vai aonde? Vai da vena mesentérica superior à vena porta. A vena da primeira porção vai da vena gástrica direita e a vena da flexura do duodeno jejunal vai da vena mesentérica superior. Então, olha só aqui. O arco posterior e superior tá aqui. E vai de onde? Da mesentérica superior à vena porta. Aqui está a esplênica. Já o arco anterior e inferior vai do tronco venoso gastrocólico de Henle. Então tá aqui, ó, tronco venoso gastrocólico de Henle. Esse é o tronco. E aí nesse tronco é formado pelo quem? Pela vena cólica direita, seria essa aqui. E o vaso gastroepiploico direito, que seria esse aqui, ó. E a junção deles vão formar o tronco venoso de Henle. E aqui estaria o nosso arco, justamente o arco anterior e inferior. Aqui novamente a imagem, vena porta, mesentérica superior, a vena esplênica. Aqui estaria a mesentérica inferior. E esse laranjinha aqui, ou melhor, laranja, amarelo, dependendo de como você está vendo, é o pâncreas. E linfáticos, como é que vai ser? Vão aos gânglios pré-pancreáticos e retropancreáticos. Daí vão aos gânglios situados à frente da aorta e finalmente ao confluente retroportal comum, ao redor da origem da artéria mesentérica superior. Já os nervos, a maioria dos órgãos abdominais são inervados pelo plexo celíaco. Então, todos os nervos do duodeno provêm do plexo celíaco e segue o trajeto das artérias. A quarta porção recebe ramos diretos do plexo hepático. Então, a quarta porção vem do plexo hepático e todo o restante do plexo celíaco. Na parte de duodeno é isso, mas ainda vamos ver os jejunos e ilho e vamos ver o intestino grosso.